Eu tenho uma postura, pessoal, que às vezes incomoda até alguns membros da comunidade, né? Alguns mais jovens que têm, entre aspas, um pouco mais de sangue no olho e que, obviamente, às vezes acaba, por questão de maturidade, entendendo que cristianismo se trata de argumentação teológica, de não é, retórica, muitas vezes, né? De debate, de provar quem está certo e quem está errado. E o meu posicionamento, embora eu discorde de algumas tradições cristãs, eu digo, né? E tenha, claro, um entendimento diferente, ainda assim eu tenho uma postura pessoal de não fazer proselitismo. Né? Eu procuro expor o que eu penso, mas eu respeito as tradições. Eu sempre falo isso nos meus vídeos aqui, né? Isso é bem comum. Você já sabe muito bem disso. Alguns às vezes ficam um pouco agoniados com isso, né? Tipo, mas não, você pode pegar e argumentar com a pessoa e provar que ela está errada. E assim, eu não tenho nenhum tipo de interesse em fazer esse tipo de proselitismo. Por quê? Porque eu valorizo muito a consciência do indivíduo, né? Eu não estou dizendo que eu confio na consciência do indivíduo, por isso nós temos leis, regras, princípios, a palavra de Deus e tudo, mas eu respeito, né, a consciência do indivíduo. Eu não quero que as pessoas sejam abracem, por exemplo, o meu entendimento acerca da Escritura Sagrada, não é por uma questão de modinha, né, ou porque eu fui determinante nessa influência. Não é? Eu quero expor o que eu creio, simplesmente isso. E aí abraça quem quiser. Não é? Mas não porque eu estou dizendo, tentando convencer a pessoa, é isso e aquilo. Né? Eu acho isso bastante perigoso, porque facilmente as pessoas podem, por vários motivos que não sejam a própria verdade em si, ou o que você pensa sobre a verdade, abraçar o que você está dizendo. E daqui a alguns anos, não é? As pessoas refletirem melhor, amadurecerem e terem uma opinião um pouco mais fundamentada e simplesmente abandonar tudo aquilo que aprenderam com você. Isso para mim realmente não é construir a vida, não é alicerçada na rocha, mas na areia, como o exemplo que Cristo nos ensina. Não é? Isso é uma coisa insegura. Então, a inconstância está na natureza disso. Então, eu prefiro não ser assim e tentar, respeitando as tradições, expor o que eu penso. Às vezes, naturalmente, eu tenho que fazer comparações, né? E nós precisamos disso. Essas comparações são importantes para compreendermos o que somos de verdade e o que os outros são. Nem sempre o que nós falamos sobre os outros corresponde ao que eles pensam de si mesmos. E assim por diante, e vice-versa, faz parte, certo? Mas mesmo assim, eu tenho um respeito muito grande. E quando eu falo com qualquer pessoa, né, pensando em, pode ser católico romano, membros de igrejas evangélicas, eu tenho um respeito muito grande pelo segmento deles. Não tento convencê-los, né, no sentido de que, olha, vocês têm que ser reformados. Vocês têm que ser reformados, cara. Não porque, ó, eu vou provar para você aqui, por A mais B, que a doutrina reformada, não é? Em algum momento isso acontece, mas é tipo, é algo natural, não é forçado, não é um tipo de armadilha montada, não é? Isso acontece quando eu preciso responder o porquê que eu creio do jeito que eu creio. Simplesmente isso. Então, nisso eu já estou expondo o que eu penso e a pessoa pode, né? E pode não, ela será confrontada em alguma maneira, né, com o que ela aprendeu. Mas não é eu, pessoalmente, tentando colocar algo na cabeça do indivíduo. Eu acho que isso é uma coisa muito errada, mas muito errada mesmo. Por quê? Primeiro, minha função como um cristão, como pregador do evangelho, como um ministro da palavra, um pastor, é pregar o evangelho. O trabalho de convencimento ou de despertamento para a verdade ou para a fé não diz respeito a mim. Eu sou basicamente uma ferramenta para a transmissão da verdade ou do evangelho, não é? Mas eu não convenço ninguém. A argumentação filosófica não pode mudar o coração das pessoas de verdade. Com a filosofia você consegue certos tipos de conversão? Verdade, eu sei que é possível. Pessoas elas mudam a maneira de pensar e de ver a vida a partir de filosofias, beleza. Mas tudo isso ainda corresponde ou está ligado a esse plano que nós vivemos, não é? A essa parte da criação, essa dimensão que nós vivemos, que é bem limitada, diga-se de passagem, tá? Aquilo que está além disso não pode ser transmitido por mera filosofia, tá? Então, por mais que a filosofia seja importante para nós, a argumentação, a retórica, o poder de convencimento, mas pela retórica, pela filosofia, pelo poder de convencimento, pelas argumentações lógicas, eu não posso transformar o coração de um homem morto em delitos e pecados, né, em um coração regenerado. Ninguém é regenerado por filosofia humana. Ninguém. Não dá. Simplesmente não dá. Ninguém pode ser convencido acerca da soberania absoluta de Deus,
Ninguém pode olhar para Cristo como ele é e como ele se revela, como sendo Deus Todo-Poderoso, não é por mera filosofia. Nós somos limitados a isso. Mesmo nossos esforços teológicos, teologia sistemática, dogmáticas, explicações, exposições, não é, comentários, tudo isso ainda é limitado. São as nossas tentativas de explicar o que não dá para explicar em termos de esgotar, não é, todo o conhecimento. Estamos falando de Deus, não é? E eu, como um pregador do Evangelho, a minha função e a função de cada cristão é apenas transmitir o que tem aprendido da palavra de Deus, testemunhar sobre a sua fé em Deus e não tentar convencer as pessoas, não é? Há muitas conversões filosóficas em nosso meio e isso é uma coisa muito grave, porque pessoas que são levadas a comunidades cristãs por mero convencimento filosófico, e quando eu penso, eu estou falando de teologia mesmo, teologia, não é? Essas pessoas não têm uma fundamentação, não é, realmente segura. Facilmente elas podem ser conquistadas por uma outra linha teológica, filosófica. Então, não é uma conversão de verdade. Porque aquele que prega não pode, nesse sentido, mudar o coração de ninguém. Ele confia que o verdadeiro, não é, intérprete ou o inspirador da Escritura Sagrada, ele é quem dá vida àquele que está morto em delitos e pecados. Simples assim. Então nós, como pregadores, temos que ter, primeiro, humildade, não é? E reconhecer que não depende de nós a conversão de ninguém. Nunca ninguém se converteu porque foi convencido por pregadores humanos, não é? Mas pelo maior e verdadeiro e central pregador, que é o próprio Espírito Santo de Deus. É ele quem convence as pessoas. É ele quem muda o coração, não é? É ele quem remove o coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne. Só ele faz isso. Só ele. Por isso eu não tenho essa necessidade de estar tentando convencer ninguém. Eu apenas exponho, prego, ensino. As pessoas precisam realmente pensar sobre isso. E de fato, né, se Deus está iluminando o coração delas, elas vão abraçar essa fé. É inevitável isso. Não tem como. Eu não tenho que me preocupar se as pessoas vão querer ou não ficar em nossa comunidade, por exemplo. Não tem. Sabe o que é uma coisa que não pesa no meu coração? Tipo, para algumas pessoas, tipo, cada conversa que eu tenho com alguém de fora é uma oportunidade que eu tenho para que aquela pessoa torne-se membro da minha igreja, da comunidade que eu pastoreio, né? Que eu sou membro. Só que eu não penso assim. Eu não vejo isso como oportunidade para nada, na verdade, né? Eu apenas, nessas oportunidades, testemunho do Evangelho e mais nada. Eu não fico, tipo, pegando no braço da pessoa, bora, vamos lá, cara, vamos lá, você tem que ir. Não, você vai ver uma coisa maravilhosa, uma coisa muito boa, você vai chegar ali, olha, não, de fato, não, porque a tradição reformada é uma tradição de teologia robusta, forte, potente, não é? Nós temos muita lógica, muita inteligência, os reformados são verdadeiros crânios. Se eu vou falar de João Calvino, eu não faço esse tipo de coisa. Para mim isso é inútil, não é? Isso é inútil, completamente vão. É Deus quem convence o homem. Esse é o fundamento da nossa fé reformada até. Então é até contraditório se eu tento, se ao mesmo tempo eu aprendo na exposição da fé reformada, a exposição da palavra de Deus, não é? Que Deus é aquele que convence o homem e eu tento convencer a pessoa. Não é? Eu não estou dizendo que nós podemos argumentar, mas sempre pensando em que quem fará o trabalho real de transformação é o Espírito Santo e não eu. Eu sou apenas uma ferramenta em tudo isso. Basicamente é isso, tá? Por isso que eu não tenho esse negócio de ficar tentando fazer proselitismo e puxando ninguém para a comunidade. Cara, Deus é soberano e não é só quando me convém, não. Ele é absolutamente soberano em todo momento. Ele é o soberano. Não é só quando me convém. Entendeu? Ele é soberano a tal ponto em que eu possa confiar que, na verdade, as pessoas que vão para a comunidade e vão se tornar membros fiéis, ele vai levar essas pessoas para lá. Nós seremos meios para isso. Mas ele que estará realizando o trabalho. E no fim, não vai ter mais ou menos membros fora da sua soberania, fora da sua vontade. Ele vai conduzir tudo isso. Ele é o Deus que providencia tudo, né? Nós não corremos risco de faltar alguém no céu. Se esse é o medo de alguns, né? Não existe o menor risco, não é, daquele grande dia do juízo final, quando Deus vier para julgar o mundo e todos estiverem diante dele, não há o menor risco, eu posso dizer isso hoje, não é, de faltar alguém para entrar no novo céu e nova terra naquele dia. Todos estarão lá, porque Deus é soberano. Simplesmente isso. Não é? Então descansa o coração e confia somente em Deus. É Ele quem muda o coração das pessoas. Apenas testemunhe da sua fé,
não é? E Deus, o Espírito Santo, é quem trabalhará no coração. Ou seja, Ele é quem falará a palavra no coração das pessoas, não é? Que vai atingi-las de uma maneira que ninguém mais pode. Não é? Que vai fazer com que cada um, em que Ele tocar o coração com sua palavra, sinta-se tão nu, não é? Tão conhecido dele, que eles se submeterão. Essa é a graça irresistível de Deus. Quando Ele quer fazer algo em alguém, Ele faz. E Ele não depende dos seres humanos, não é? Ele é totalmente autossuficiente. Simplesmente isso. Então confiemos em Deus, não fiquemos nessa ilusão de imaginar que vamos convencer o mundo através da filosofia. Filosofia fala somente das coisas terrenas. Deus, não é? Deus é quem traz a revelação. E Ele é quem fala ao coração dos pecadores. Como um dia falou no meu coração, e quem sabe um dia fale no seu também, pela palavra revelada. Tá certo? Valeu, pessoal.